gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no quarto dia da Corrida da Superação. Tem sido muito bom, tenho recebido muitos likes, temos visto pessoas comentarem e dizerem que têm sido abençoadas com as nossas ministrações e para mim realmente é um momento agradável, um momento de bênção. Hoje nós vamos falar sobre os obstáculos na corrida. Gente, não tem como a gente iniciar uma jornada, uma corrida, sem esperar que venha um obstáculo. Geralmente a gente espera que dê tudo certo, mas geralmente vem vários obstáculos que vão despontando no momento que nós começamos a correr. E eu lembro de uma das corridas mais emocionantes que aconteceu no atletismo. Foi com um dos nossos atletas em Atenas, em 2004, numa maratona que tem todos os anos lá, em que Vanderlei Cordeiro de Lima, um cara super legal, novo, uma pessoa assim do bem, ele estava à frente daquela corrida, quando de repente ele foi surpreendido por um fã louco que apareceu assim do nada, agarrou ele e jogou ele no chão. E aí, todo mundo que estava assim acompanhando aquela corrida começou a pensar, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Mas um outro espectador que estava ali conseguiu ajudá-lo e ele voltou a correr. Contudo, por causa do inesperado, por causa daquilo que aconteceu com ele, daquele susto grande, ele ficou desconcentrado e ainda permitiu que dois corredores, faltando 7 quilômetros, só faltava 7 quilômetros nas provas, e ele deixou que aqueles dois outros passassem ele por causa da falta de concentração, e aí ele tirou o terceiro lugar e ganhou a medalha de bronze. Queridos, foi lindo quando ele foi entrando naquele estádio, porque as pessoas acompanham essa corrida, essa maratona, pelo telão, e quando ele foi entrando no estádio e ele foi ovacionado pela plateia, porque ele foi entrando calmamente, rindo, fazendo aviãozinho, que era a marca dele, e ali as pessoas ficaram de pé e aplaudiram aquele atleta. Você não sabe o que aconteceu. Por causa disso, ele no final, no encerramento dessa Olimpíada, sabe o que aconteceu? Diz que eles chegaram e reconheceram que ele tinha um espírito esportivo e que ele lutava independente de ter a vitória ou não, e com isso ele foi homenageado com uma medalha de honra, e essa medalha de honra era dada apenas para atleta de alto padrão, elevadíssimo, realmente de conquista além das suas forças. Muitas vezes na corrida nós enfrentamos obstáculos que a gente não espera. Ele não esperava enfrentar esse obstáculo. E assim é conosco na corrida da vida. Nós começamos a andar, nós começamos a correr e nós começamos então a ver que a gente vai enfrentando alguns obstáculos que a gente nem sabia que iria acontecer. Mas é nessa hora que nós mostramos que temos que reagir. Nós vamos reagir com fé, com muita fé, com a confiança no nosso Deus, naquele Deus que pode nos sustentar pelas mãos e pode nos levar, com competência, com concentração e muitas vezes até com silêncio. Muitas vezes as pessoas vão olhar, tem muitos espectadores nessa corrida olhando para ver se a gente vai chegar no final, e eles sabem que de repente a gente vai enfrentar ou enfrentou um obstáculo e ficam observando para ver como que vai ser a nossa reação. Mas muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio, e é nessa altura da corrida que nós temos então que tomar uma ou outra atitude, na verdade duas atitudes que a gente pode tomar nessa corrida. Primeiro é a gente se vitimizar, a gente achar, né, que é vítima, que coitado de nós, né, que a gente sofreu uma injustiça, que era isso que ele podia ter continuado com essa posição. Mas o Vanderlei, ele não se tornou vítima, ele não se fez de vítima, ele pelo contrário, ele tomou a segunda atitude, que é se erguer
erguer e continuar a caminhada, a prova. Ele partiu para superar com determinação aquele obstáculo que ele tinha enfrentado, que nunca na vida ele pensou que iria enfrentar. Ele podia pensar que seriam os competidores, ele poderia pensar que seria as dificuldades, o seu físico, o seu cansaço, alguma coisa assim, mas não. Veio alguém do nada e ficou na frente dele. E nós começamos a pensar nisso, né? E começamos a ver, gente, como que é em relação à Bíblia? Será que a gente vê pessoas que passam por obstáculos? E eu comecei a ver que desde o Antigo Testamento até o Novo, gente, a gente vê muita gente que estava super bem na caminhada e que começou a enfrentar obstáculos. Mas existe uma pessoa que nem é muito falada. Essa pessoa é uma pessoa digna de honra. Realmente ele foi um corredor por excelência. Ele começou bem e ele terminou bem. Mas ele passava por muitas dificuldades. E essa pessoa é Estevão. Nunca mais ouvi assim de pregações de Estevão. Poucas pessoas falam do que aconteceu com Estevão. Estevão foi um daqueles mártires da fé. Na verdade, o primeiro mártir da fé, fora Jesus. E nós vemos que Estevão, ele estava naquele time de pessoas que começaram a se reunir na igreja primitiva. E em Atos 6, a partir do versículo 8, fala o seguinte: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha muito poder, mas também ele tinha muitas lutas. Então não se engane você pensando que quando a gente olha para alguém que está com muito destaque à frente, você não sabe a luta que ele tem naquela corrida, naquela caminhada de vida dele. Muitas vezes ele está pagando um preço altíssimo. Assim era Estevão. E diz que ele, por ser cheio de graça e poder, diz o que aconteceu? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse como de anjo. Gente, Estevão, ele era notável, ele era um homem destacável. Ele não só tinha poder, mas ele tinha sabedoria, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha argumentos que fazia com que aqueles homens, ao levantarem falso testemunho contra ele, ele foi caluniado. Muitos chegaram falando mentira, falando coisas que realmente ele não tinha feito. Eles começaram então a subornar pessoas para se levantar contra aquele homem destacável. E sabe o que aconteceu? Estevão, ele então foi para um sinédrio e disse que quando chegou lá, uma coisa mais linda que aconteceu com ele foi porque ele se defendeu dignamente, usando a história de superação dos hebreus. Por quê? Porque ele começou a dizer: olha, aconteceu isso lá no Egito, quando eles estavam, eles superaram, eles saíram. E ele começou a discorrer todas as coisas que aconteceram no deserto, das maravilhas que Deus tinha feito e como aqueles homens tinham se superado.
como os profetas tinham falado, como realmente veio Jesus. Ele em nenhum momento ele ficou dizendo assim, eu não tenho culpa, coitadinho de mim. Não, ele não falou nada disso. Ele se defendeu com a história de superação do povo hebreu. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi condenado à morte. Olha o que diz no capítulo 7, a partir do versículo 58, que diz assim: lançaram fora da cidade, o apedrejaram, ele foi apedrejado. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois de Saulo vocês sabem que era o Paulo, e apedrejaram Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Nós vemos aqui que ele morreu, mas ele não ficou se vitimizando. Ele orou por essas pessoas. Ele em nenhum momento ficou acusando, reclamando, nada. Por quê? Porque ele sabia superar e sabia que o que aguardava para ele era realmente a glória do Senhor. Então, o meu conselho para você hoje que enfrenta obstáculos é o seguinte: deixe de lado os seus comportamentos de vítima. Pare de ser vítima, pare de reclamar, pare de achar que não tem jeito para você. Quem é essas pessoas que têm comportamento de vítima? É aquelas pessoas que culpam os outros por aquilo que elas mesmas escolheram. Gente, você tem que assumir aquilo que você é. Você não pode ficar culpando os outros por aquilo que aconteceu com você. Nós vemos que nem o Vanderlei, nem Estevão ficou culpando por aquilo que ele passou. Então, as pessoas que são vítimas tentam conseguir atenção contando histórias de eventos de injustiça que passaram na vida. Fica o tempo todo dizendo que foram injustiçados, resmungam para tentar agir e não mudar a situação. Então nós vemos assim que são focos que as pessoas colocam quando tem esses comportamentos nos erros do passado e culpam os outros pelas atitudes. Em vez de focar na solução, focam no problema e não ficam procurando meios de sair destes obstáculos e superar. Gostam de criticar os outros, têm muita dificuldade de receber críticas e têm a incapacidade de assumir responsabilidades pelas próprias escolhas. Então pare de ser vítima, pare de ficar lambendo suas feridas, achando que você é um coitadinho, uma coitadinha, né? Coitadinho de mim, por que isso veio acontecer comigo? Gente, você tem que superar cada um dos seus desafios com fé e determinação, porque nada é impossível de acontecer. Se nós tivermos como Estevão de pregar o evangelho e ir até morrer por causa disso, nós vamos passar. E eu fico pensando, sabe, eu tô falando isso para vocês, eu fico pensando, Senhor, o que será que o Senhor vai pedir de mim, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente só vai receber a glória. Só que a glória de Deus é diferente da glória dos homens. Então eu gostaria de dizer para você, neste dia, que você tome uma atitude e vença os seus obstáculos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus queridos e queridas que estão ouvindo esta palavra, que eles liberem neste dia, ó Deus, tudo aquilo que ficou para o passado e que eles superem os obstáculos e que eles continuem a corrida da superação, porque grandes coisas esperam por ele até o momento da vitória. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para vocês que tem sido muito bom, que vocês estejam curtindo, que vocês estejam mandando palavras. Se você tem alguma dúvida, pergunte para mim, escreva lá o que você tem achado dessa corrida da superação. E principalmente comece a curtir e a entrar, né, nas redes sociais e mandar para outras pessoas. Tem tanta gente precisando dessas palavras, então eu espero que você possa realmente ser generoso e esteja distribuindo aquilo que é bom para você. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no coração, viu?